Olá, começando mais uma atividade de língua portuguesa e novamente trabalhando com o nosso livro Aprender Sempre. Vamos para as páginas 15 e 16. Vamos trabalhar ali, na página 15 a partir da seção ali chamada Características dos Contos de Fadas. Deixa eu dar uma aproximada aqui na página para poder dar algumas orientações. No exercício número 1, diz o seguinte: em muitos contos há um conflito, ou seja, um problema que precisa ser resolvido pelos personagens. Sua resolução equivale ao desfecho da história. Vamos ver como isso acontece no conto As Três Fiandeiras. E aí tem um quadro ali para a gente analisar. Mas antes, um destaque para essas duas palavras, conflito e desfecho. O que nós faremos na aula de hoje é analisar alguns contos, algumas histórias e pensar qual é o conflito e qual é o desfecho dessas histórias. Então, como diz aqui a explicação, o conflito é o problema que precisa ser resolvido. Qual que é o problema que está acontecendo aí na história que os personagens estão se mobilizando para tentar resolver? E quando eles resolvem, quando a história acaba, é o que nós chamamos de desfecho. Qual foi a resolução? Como que isso se resolveu? Vamos dar uma olhada? Neste quadro aqui, nós temos então a organização dessas informações do conflito, do desfecho e do personagem, a personagem central, para a história das Três Fiandeiras. Vamos dar uma conferida. Personagem central é a moça bonita e prendada que queria se casar. Qual é o conflito na história das Três Fiandeiras? O conflito é, para casar-se com o pretendido mercador, ela precisava fiar as meadas de linho bem rápido, o que ela não conseguia fazer. Então, este é o problema, o conflito é o problema. Ela tem uma quantidade enorme de linho e não consegue fiar. E aí, qual que é o desfecho? Ou seja, qual que é a resolução disso? Então, está escrito aqui: a moça aceitou que as três velhas fiassem em seu lugar e as convidou para o casamento. E assim acaba a história. Então, vamos ver o que nós precisamos fazer. Na página 16, vocês encontram então o número 2 e agora a gente vai realmente escrever. Diz o seguinte: agora é a sua vez. Com o seu grupo, complete o quadro tendo como base os contos lidos pelo professor ou professora. Vamos trocar esse enunciado? É o seguinte, este quadro a gente vai ter que preencher esse quadro com as informações do conto A Fiandeira Preguiçosa. Se você não lembra do conto A Fiandeira Preguiçosa, aqui vai um pequeno resumo dele para você. Vivia numa aldeia um casal. A mulher era um tanto preguiçosa e não curtia trabalhar. Certa vez o homem reclamou do estado dos fios em casa e ela disse que lhe faltava uma ferramenta para organizar. Ele disse que iria até a floresta pegar um pau para fazer. Ela vai atrás dele e o assusta até que ele desiste de pegar o pau. Ele acaba voltando para casa e não cobra mais a mulher para fiar. Depois de um tempo, ele volta a cobrá-la a fazer os serviços de fiar. Ela faz ele ajudá-la a terminar a meada, que é a organização dos fios. Então, ela disse para deixar a fervura daquela meada para um outro dia. No lugar do fio, ela coloca uma estopa dentro da panela e não avisa o marido. O marido, ao ver aquela estopa toda enrolada na panela, acha que a meada virou estopa por sua culpa. E a partir desse dia, não se falou mais em fiar naquela casa. Fim. Beleza, relembrada a história, então vamos agora preencher o quadro. Qual que é o personagem ou a personagem principal dessa história? Tá no título, né? É a mulher, a tal da fiandeira preguiçosa. Então pode escrever aí a mulher. E qual que é o conflito dessa história? Qual que é o problema? Vocês perceberam? O problema é o marido que pedia para ela fiar e a mulher não queria. Esse é o problema. E aí como que ela resolve, como que termina essa história? O desfecho da história é, então, ela engana o marido e ele acaba desistindo. Estão vendo? De forma muito resumida. A gente não escreve a história inteira, a gente faz realmente um resumo, é o final da história aqui. Tá legal? E aí então agora vamos para o número 3. Um pouco mais abaixo ali, que diz o seguinte: vamos relembrar então dois contos bem conhecidos. Escreva o desfecho para cada história, de acordo com o conflito. A primeira história que nós vamos analisar aqui é Chapeuzinho Vermelho. E qual que é o conflito da Chapeuzinho Vermelho? O lobo chega antes da menina na casa da vovó. Esse é o problema que vai se resolver. Mas aí, qual que é o desfecho dessa história? Como que se resolve essa história? Você lembra? Você deverá escrever naquelas linhas que estão ali embaixo como que termina a história, como que se resolve o problema dessa história.
Após escrever o desfecho da Chapeuzinho Vermelho, você parte então para a última parte da atividade, que é escrever o desfecho para a história da Branca de Neve e os Sete Anões. Então ali diz, história, Branca de Neve e os Sete Anões. Qual é o conflito? A madrasta, que se considera a mulher mais bela do mundo, descobre que perdeu seu lugar para a Branca de Neve. Ela fica furiosa e quer destruir a menina. E aí, você lembra dessa história? Qual é o desfecho? Como que termina esse problema? Então é isso, você deve escrever o desfecho dessas duas histórias, após isso fotografar as suas respostas e enviar ao professor ou à professora. Até mais, tchau, tchau!